feliz ou que o Stars tinha apenas outro caso para resolver. As crianças mortas, os assassinos soltos para matar de novo. Isso importava para ela. O relatório das vítimas flutuava ao seu lado, 9 espíritos impacientes talvez, Becky e Pris entre eles. Ela descansou seu braço direito sobre os papéis, parando os gentis movimentos, e jurou que acharia o responsável, não importa o que custe. Não importa o que foi no passado ou será no futuro, ela mudou. E não será capaz de descansar até que os assassinos paguem pelos seus atos. E aí, Chris? Chris se virou da máquina de soda e viu Forrest Spire descendo o corredor em sua direção, com um grande sorriso. Forrest era alguns anos mais velho que Chris, mas parecia um adolescente rebelde. Cabelo comprido, jeans apertado e uma caveira fumando cigarro tatuada no braço esquerdo. Ele também era um excelente mecânico e um dos melhores atiradores que Chris já viu em ação. E aí, Forrest, como vai? Chris tirou uma lata de soda da máquina e olhou no relógio. Ele ainda tinha alguns minutos antes da reunião. Chris sorriu para Forrest, que parou em sua frente com os olhos azuis brilhando. Forrest estava carregando um monte de equipamento, colete, cinto de utilidades e uma mochila. Wesker deu o vai em frente à Marine para começar a busca. O Bravo Team vai entrar em ação. Ele jogou suas coisas nas cadeiras dos visitantes, ainda sorrindo. Quando? Chris perguntou. Forrest colocava o colete à prova de balas enquanto falava. Agora, depois que eu equipar o helicóptero. Enquanto vocês alfas ficam sentados fazendo anotações, nós estamos indo chutar o traseiro de alguns canibais. Mas fique de olho no seu, tá bom? Eu ainda acho que há mais acontecendo do que alguns idiotas vagando pela floresta. Você sabe disso. Forrest jogou o cabelo para trás e pegou o cinto, já concentrado na missão. Chris pensou em dizer mais, mas hesitou. Forrest era um profissional, não precisava ser dito para tomar cuidado. Você tem certeza, Chris? Você acha que Billy era cuidadoso o bastante? Suspirando, Chris deu um toque no ombro de Forrest, saiu pela porta e desceu o corredor. Ele estava surpreso que Wesker tenha mandado os times separadamente. Mesmo sendo normal para um time menos qualificado fazer o reconhecimento, esta não é exatamente uma operação normal. O número de mortes com o qual estão lidando era suficiente para um combate mais agressivo. O fato de haver sinais de organização nos assassinatos deveria tê-los trazido para o nível A1, mas Wesker ainda estava tratando-os como uma espécie de treino. Ninguém mais vê isso. Eles não conheciam Billy. Chris pensou de novo sobre a noturna ligação que recebeu de um amigo de infância na semana passada. Ele não teve notícias de Billy por um tempo, mas sabia que tinha conseguido uma posição de pesquisa com a Umbrella, a companhia farmacêutica que era a única contribuidora para a prosperidade econômica de Raccoon City. Billy não era do tipo de pessoa que se joga nas sombras, mas sua aterrorizada voz acordou Chris, enchendo-o de preocupação. Billy disse que sua vida estava em perigo, que todos eles estavam em perigo. Ele implorou para se encontrar com Chris num restaurante e nunca apareceu. Desde então, ninguém mais ouviu falar nele. Chris pensou nisso durante todas as noites, tentando se convencer de que isso não tinha nada a ver com os ataques. Os policiais que vasculharam o apartamento de Billy não acharam nada que indicasse um crime. Mas os instintos de Chris lhe disseram que seu amigo estava morto, e que foi morto por alguém que queria calá-lo. Eu devo ser o único. Irons não dá a mínima, e o time acha que eu estou chocado com a morte de um velho amigo. Ele tirou os pensamentos da cabeça assim que virou no corredor, suas botas fazendo ecos. Ele tinha que se concentrar no que poderia fazer para descobrir o que aconteceu com Billy. Mas ele tentou não pensar em nada enquanto se aproximava do escritório do Stars, querendo estar de cabeça fria para a reunião. As fluorescentes chegavam a incomodar sob a luz do entardecer que preenchia o corredor. O departamento policial era um clássico pedaço de arquitetura. Telhado entalhado, muitos detalhes em madeira, e tinha muitas janelas projetadas para deixar o sol entrar. Quando Chris era criança, o prédio foi a prefeitura de Raccoon City. Com o aumento populacional há uma década, o lugar se transformou numa biblioteca, e 4 anos atrás virou uma delegacia. Parecia que havia sempre algum tipo de construção acontecendo. A porta do escritório abriu e o som de irritadas vozes masculinas encheu o corredor. Chris hesitou por um instante, ouvindo a do chefe Irons entre elas. Me chame de Brian. Irons era um centralizado político disfarçado de policial. Não era segredo que suas mãos estavam em mais algum lugar na cidade.
Chris escutou a voz de Irons. É difícil acreditar que um dia ele liderou o S-Stars de Raccoon, ainda mais se algum dia ele se tornar o prefeito. Chris entrou na sala que servia de base de operações do S-Stars. Barry e Joseph estavam conversando na mesa da recruta. Brad Vickers, o piloto do Alpha Team, estava bebendo café e olhando para a tela do computador central. Do outro.